boa tarde a todos. Mais uma semana aqui, né? Sou a doutora Márcia Ferraz, sou dentista lá do Instituto Face a Face e todas as quintas-feiras eu venho aqui bater um papo com vocês, hoje aqui na live. Então, para quem está me ouvindo pela primeira vez, é só acessar o Facebook da Rádio Mundial. Eu estou ao vivo com vocês. Quem quiser pode ligar aqui também, bater um papo comigo, é sempre bem-vindo, tá bom? E antes, né, venho só sempre falar de saúde bucal, mas não só de saúde bucal, eu sempre foco numa saúde geral da pessoa. E antes de eu entrar aqui no tema do programa que eu trouxe para vocês hoje, vamos falar um pouquinho sobre o poder do sorriso, né? O que é esse poder do sorriso, de sorrir? Hoje já está cientificamente comprovado, né, que compartilhar com frequência esse sorriso, ele é extremamente benéfico para o nosso organismo, ele protege, dá equilíbrio, tanto físico quanto mental. Então, sempre traz, né, quando a gente sorri, gente, não traz aquela sensação de companhia, de você estar junto com alguém, né? Muitas conversas, às vezes, que a gente nem conhece aquela pessoa, a gente começa como? Começa com um sorriso, e aí a magia acontece. Essa é uma parte da magia, né? A outra é uma sensação de bem-estar que um sorriso pode realmente proporcionar para todo mundo, né? E vocês já perceberam quanto que um sorriso é importante quando a gente fala de momentos dolorosos com alguém, com alguma pessoa que está sofrendo? Às vezes, né, gente, uma palavra, ela é difícil da gente expressar naquele momento. E quando a gente pode sorrir, a gente resolve aquela situação de uma maneira muito mais tranquila. Então, eu acredito que o sorriso é bem contagioso, né? E faz com que aquela outra pessoa que a gente está conversando, ela esqueça, mesmo que seja por um momento bem rapidinho, aquele momento que está fazendo aquela pessoa sofrer. Então, o sorriso, ele leva embora realmente toda aquela negatividade do problema e muda o nosso ponto de vista. E tem uma frase do Osho, que Osho, para quem não conhece, é um líder espiritual indiano, que ele diz, né, o riso, ele é extremamente relaxante, ele é uma grande meditação. E se você puder rir de tudo, você entra num espaço não mente, entra num espaço não tempo. E a mente vive de expectativas. E o riso não é desse mundo, o riso é divino. É muito legal isso, né? E por que eu trouxe isso? Porque quantas pessoas que eu me deparo lá na clínica que me contam que não dão mais aquele sorriso, né? Aquele sorriso gostoso, porque sentem vergonha dos seus dentes, ou seja, porque eles são tortos, ou porque são manchados, ou porque usam próteses que já estão gastas, ou tá faltando dente, e aí se privam desse sorriso. Então, gente, é por isso que eu trouxe hoje o tema para vocês, que é o emocional e a sua saúde bucal, né? Então, eu vou falar para aquela pessoa que está aí do outro lado, que se sente desconfortável quando o assunto é dentista, tá bom? Então, antes de entrar no tema, eu só vou passar aqui os nossos contatos. O telefone fixo lá da clínica é 3895 7572, então o fixo 3895 7572, ou o WhatsApp da clínica 97075 2314, repetindo o WhatsApp 97075 2314. Vocês podem também acessar o meu Facebook, DRA Márcia Ferraz, doutora Márcia Ferraz, ou se não deu tempo de anotar, tá no trabalho, tá dirigindo, joga no Google, Instituto Face a Face, tá bom? Instituto Face a Face, vocês vão ter lá meu site, minha localização, meus telefones e depois vocês entram em contato. Então, bora pro tema, né? O emocional e a nossa saúde bucal. Gente, à primeira vista, né, quando a gente fala de dentista, todos aqueles instrumentos odontológicos, eles podem não oferecer bons prenúncios, tá certo? Então, talvez seja por isso que algumas pessoas, né, frente ao ir ao dentista, seja uma daquelas tarefas que muitos deixam de fazer.
Então, por quê, né? Porque o sofrimento, ele começa antes mesmo da pessoa entrar no consultório. E esse medo, gente, ele é conhecido há centenas de anos. Existem até estudos para isso. Você acredita que são quase 50% da população que vai ao dentista, ela já vai com uma certa dose de ansiedade? Então, né, com frequência, quem tem uma ansiedade maior, um medo maior, chega, gente, a marcar e desmarcar a consulta 1000 vezes. E aí, o que que acontece? É claro que essa pessoa que marca e desmarca tem um impacto muito negativo na saúde bucal, porque ela vai ficando cada vez pior, né? As pessoas que têm esse tipo de fobia, elas apresentam maior número de cáries, maior tártaro, ausências de dentes, muito mais do que a média geral das pessoas que conseguem fazer esse tipo de tratamento. Então, é muito importante eu trazer esse tema aqui para vocês, porque para você que dizer, né, realmente para você que sofre desse tipo de tratamento, você não está sozinho, né? Nós profissionais estamos aqui para acolher esse tipo de situação. Gente, são diversas reações físicas que existem nesse momento. Então, desde uma pessoa que sua muito, né, tem taquicardia, a pressão arterial aumenta, ou então totalmente ao contrário, né? Aquela pessoa que chega, tem uma queda de pressão, fica pálido e uma sensação de desmaio. Tudo isso, gente, pode acontecer dentro de um consultório odontológico por medo, né? Já chegaram até, vocês acreditam, a fazer pesquisas sobre isso? Exatamente, tem pesquisas sobre o porquê desse medo. Muita gente acha que esse medo está associado, né, a alguma lembrança traumática da infância. E realmente isso pode acontecer, né? Ou então, quem sabe, uma sensação de impotência, que é quando a pessoa está com a boca aberta, sem poder falar. Realmente isso causa para muitas pessoas um mal-estar, né? Agora, tem pesquisas que falam outros tipos de coisa. Por exemplo, né, quando você nasce, a primeira associação que você tem, onde você se comunica, a criança se comunica, é pela boca. Então, ela sobrevive também pela boca. E aí, por esse motivo, que qualquer ato que a gente vai realizar na sua boca pode ser realmente uma grande ameaça, né? E para muita gente, a boca, ela representa uma porta. Aquela porta, né? Da boca para fora, separa o dentro do de fora. E aí existem várias expressões muito interessantes ligadas à boca. Vejam só, né? Vamos ficar, né, lembrando delas. Então, quem já não ouviu falar, né? Agarrar com unhas e dentes. O que quer dizer isso? Agarrar com unhas e dentes. Ou seja, não desistir facilmente. Outra expressão muito utilizada, né, é dar com a língua nos dentes. Ou seja, falar mais do que devia, né? Mostrar os dentes, gente, olha essa situação, mostrar os dentes significa agressividade, né? Olho por olho, dente por dente, né? Pagar com a mesma moeda o mal que foi sofrido. Olha quanta relação tem o nosso emocional com nossos dentes, né? Gente, do ponto de vista neurológico, né, uma parte muito importante do nosso cérebro, que é o córtex, ele deixa toda a nossa boca superdimensionada. O que quer dizer isso? Vocês vão entender. Nós somos extremamente sensíveis a tudo que diz respeito a essa região. Como assim, doutora? Porque assim, qualquer corte pequenininho que a gente tem uma parte do corpo, a gente tem um tipo de sensibilidade. Mas um corte pequenininho na língua, né? Você vai ter uma dor imensa, ele vai ter uma dimensão muito maior do que realmente é, né? E aí eu vou contar umas histórias para vocês, desde a antiguidade da odontologia que eu fui buscar, que são bem curiosas. Então, na antiguidade, para vocês terem uma ideia, como isso vem de outros tempos, na antiguidade, eles exorcizavam a dor de dente e também exorcizavam o tratamento.
Na Mesopotâmia, em 2.500 anos antes de Cristo, foram encontrados algumas placas que tinham algumas prescrições para esse tipo de problema. Então, estavam lá nas placas, né, infusões e compressas à base de ervas, mas eram fórmulas de exorcismo. Aí eles também diziam que a cárie, ela era provocada por um verme que se instalava na boca, né? Gente, teve também outros achados, né, que eram ciganos da Bósnia, isso lá na antiguidade, eles achavam que era um demônio, pensa bem, um demônio que provocava dor de dente e tinha um inseto dentro da boca que era um bicho de 4 cabeças, né? Já os chineses, né, os dentistas chineses, eles mostravam um verme para o paciente toda vez que eles tinham tirado o problema. Então, provavelmente, gente, tudo isso vem de um inconsciente coletivo e ficou até os dias de hoje. E a gente, por isso que tem tantos estudos aí falando o porquê de tanto medo. É claro que nos dias de hoje as coisas mudaram bastante. E aí, vamos começar pelas crianças, né? Então, quando a gente fala das crianças, os pais, nesse momento, eles devem colaborar, né, com tudo isso. Por exemplo, uma criança, ela já tem que ir no dentista desde bem pequenininha. Então, por quê? Porque, é claro, para a gente sempre estar ali na prevenção, mesmo que não tenha nenhum problema. Porque quando ela for precisar de um tratamento, já nada daquilo vai ser uma novidade, né? Já os adultos, gente, a gente tem que tomar cuidado com aquele tipo de frase, né, para criança, que é aquela coisa, né, de uma punição de tratamento odontológico. Do tipo assim, se você não escovar seus dentes, amanhã eu vou te levar no dentista e ele vai dar uma picada na sua boca. Então, assim, vamos evitar esse tipo de frase para a criança nos dias de hoje. E também evitar falar perto das crianças qualquer tipo de, eu sofri muito num tratamento odontológico, o meu vizinho sofreu muito, meu parente sofreu muito, seu tio sofreu muito num tratamento odontológico. A gente evita falar isso para uma criança, o que ajuda bastante ela não ser um adulto com trauma, né? Agora, vamos falar de um outro sentimento, né? Outra situação que a gente se depara lá na clínica. Então, é um outro tipo de sentimento que é bastante presente e ele é a vergonha. Então, assim, olha, eu sei que todo mundo quer ter dente bonito, dente branquinho, dente todo retinho, hálito gostoso, mas, né, em algumas pessoas, por algum motivo, em alguma fase da vida, né, num dado momento, alguma coisa aconteceu que te impediu que as coisas fossem assim e esse sonho se realizasse. Então, e aí acontecem algumas justificativas que as pessoas falam para mim. Então, vejam se vocês já não se ouviram, já não falaram frases do tipo, né? Meus dentes ficaram fracos porque eu tomei muito antibiótico quando era criança. Ou, né, meus pais não me levavam no dentista e quando me levavam era para arrancar. Doutora, era só um buraquinho, mas o dentista desgastou quase o dente todo. Outra frase é, meu hálito é ruim porque eu tenho problema de estômago. E aí eu vou abrir um parênteses, para quem já não ouviu o meu programa, eu tenho um programa só falando de mau hálito. Quem não ouviu, vai lá no YouTube, acha o meu programa e vai saber por que você tem mau hálito. Meus dentes estragaram porque eu não tenho dinheiro para tratar. Ou, eu não escovo o dente porque eu trabalho bastante e não dá tempo de escovar. A limpeza que o meu dentista fez não foi boa e não durou nem 3 meses. Bom, vamos lá, né? Algumas dessas frases, gente, elas são legítimas realmente, mas outras nem tanto, né? Porque a gente, às vezes, está acostumado a terceirizar o problema. Então, vamos terceirizar o problema, mas no fundo, a gente sabe que a gente tem uma parcela de responsabilidade nisso tudo. Então, muitas pessoas não procuram o dentista porque tem vergonha de mostrar os seus dentes. E aí eu já vi diversas vezes lá no instituto, né? Doutora, eu estava precisando muito tempo vir aqui, mas meus dentes estão feios. E aí o que você vai pensar de mim? E aí que vai um alerta, né? Senhores pacientes,
tranquilize-se. A gente cuidar da sua saúde bucal é a nossa profissão, né? Não cabe a nós te julgar, ver se tá bonito, se tá feio e muito, mas muito menos sair comentando sobre o que a gente viu. Então, sabe, não tenha vergonha de abrir a boca para o seu dentista. Divida essa responsabilidade. Vamos compartilhar isso. Se você sofre com essas questões, seja medo, seja ansiedade, né, seja vergonha, nada melhor do que a gente dialogar sobre isso, né? A gente tem que estabelecer uma relação de confiança, a gente tem que restabelecer uma relação de empatia e principalmente de muita credibilidade. Então, porque assim, essa reação que você tem no tratamento odontológico depende muito do seu estado emocional. Por quê? Né? Porque quanto mais estressado você tiver, mais aflito, mais tenso, mais dor você vai sentir. Né? Quando você tem estado de raiva, estado de estresse, estado de medo, você vai desencadear dores muito mais violentas com qualquer pequeno estímulo, você já vai desencadear a dor. Então, quando a gente está calmo, tranquilo, que aquela relação foi realmente estabelecida e você entende tudo que vai ser feito, o seu cérebro ele vai liberar endorfina. E essa endorfina vai funcionar como analgésico, né? Como aquele tranquilizante natural, e você vai ser capaz de suportar os estímulos de dor, né? E aí, como que a gente pode te ajudar nesse momento? Bom, eu tenho falado nos últimos programas aqui, vocês têm gostado bastante, falado de terapias alternativas. E eu vou falar então um pouquinho mais como a gente pode te ajudar nesse momento com essas terapias alternativas. Então, antes de mais nada, eu vou voltar a lembrá-los que todo fitoterápico, ele é um medicamento. Então, ele passa por uma série de pesquisas para comprovar a sua eficácia, né? Já claro que as plantas medicinais não, elas são usadas de outras maneiras, como chás, por exemplo. Mas, na hora de você comprar um fitoterápico, a gente fica atento no rótulo, né? Se tem ali o código da Anvisa, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ele tem que ser registrado. O remédio, ele tem que passar por testes que vão comprovar a eficácia do medicamento, a segurança, a qualidade. Então, busca sempre comprar esses fitoterápicos em farmácias que realmente de confiança, né? Que você confere o rótulo, vê que está tudo certinho, porque mesmo sendo, né, de origem natural, os fitoterápicos, eles têm que ser consumidos com bastante cautela, né? Lembrem-se, as plantas, gente, eles contêm milhares de substâncias químicas capazes de reagir com aquele medicamento que você tem de uso contínuo de forma indesejável. Eu já falei isso aqui para vocês. Então, não caia no engano de achar que, porque é fitoterápico, então é tudo inofensivo. Não, né? Orientação médica, ela é indispensável nesse momento. Mas vamos falar um pouquinho, né? Vocês estão curiosos quais as plantas que podem nos ajudar nesse momento, num tratamento odontológico? Essas plantas têm o aval da ciência, tá bom? Então, por exemplo, a melissa. A melissa também é conhecida como erva cidreira, todo mundo conhece, e o chá é a maneira mais popular dessa planta, né? E a camomila? A camomila é outro tipo de planta que tem ótimo efeito calmante. Ela pode ser consumida com as suas flores e as suas folhas em infusões. Então, também pode ser usado antes do tratamento odontológico. Existe a erva de São João. A erva de São João, gente, ela é muito eficiente para combater a depressão, mas essa só com orientação e receita médica, tá bom? A passiflora, também bem conhecida de vocês, ela é excelente, ela é uma espécie de maracujá e ela ajuda a controlar as crises de ansiedade. E as formas de consumo da passiflora, né, além dos chás, ela pode ter o seu princípio ativo naquelas fórmulas de medicamento.
E a valeriana? A valeriana também, né, extraído da raiz, ela melhora bastante, tem um efeito calmante, melhora bastante seu sono. As formas de consumo também você vai encontrar na produção dos fitoterápicos, também você vai encontrar valeriana. E também em chás e infusões, mas nesse caso ele tem um gosto um pouquinho amargo, tá bom? Então essas são algumas das plantas que podem te ajudar aí se você está estressado, ansioso, com medo de um tratamento. Para terminando o programa, né? Ainda não, mas terminando o programa, eu queria te fazer uma pergunta, né? Qual que é a tua crise? Tua crise é emocional? Tua crise é financeira? Gente, crise é oportunidade, crise é fazer diferente, crise é evolução, tá? Não enxerga isso como lado ruim, não enxerga o lado negativo das coisas, transforma a tua vida nesse momento de crise, né? Vamos começar por coisas pequenininhas. Eu sei que mudar não é fácil, mas também não mudar, gente, pode ser muito fatal. E aí eu vou contar para vocês uma história aqui, uma história do atum. Os japoneses, eles sempre, né, adoraram peixes frescos. Só que as águas ali perto do Japão, elas já não são, não tem mais muitos peixes. Então, os pescadores, eles começaram a ir cada vez mais longe buscar o atum. E aí, esses peixes não chegavam tão frescos e então os japoneses já não gostavam muito e as vendas começaram a cair e eles começaram a não consumir mais o atum. Então, eles resolveram fazer outra tentativa e trazer esses peixes congelados. E também não foi de muito agrado, os japoneses, as vendas continuaram a cair, os japoneses continuaram a não consumir. Então, eles tiveram uma ideia. Eles construíram tanques enormes dentro dos navios e foram buscar esses atuns lá bem longe e colocaram dentro desses tanques pequenos tubarões. Claro que esses tubarões comeram alguns atuns, mas, gente, a maioria chegou vivo. E aí, chegou muito bem, chegaram bem frescos. Então, gente, é isso que eu queria dizer da crise, né? No momento de crise, vamos pôr um tubarão dentro do nosso tanque, porque a gente tem, ao invés de evitar desafios, fazer diferente, vamos pular dentro deles, né? Então, se reorganiza, busca determinação, busca ajuda, não se acomoda, foca realmente nos seus objetivos, combinado? Então, vai em frente, luta contra isso que está te travando a trazer qualidade de vida, saúde, bem-estar e autoestima, tá? Então é isso, né? Meu tempo está acabando. Espero, gente, que eu tenha tocado aí cada pessoa que já me conhece ou que está ouvindo o programa pela primeira vez, que tome a sua decisão e que tenha se sentido confiante. Eu quero agradecer aqui toda a equipe da clínica, toda a equipe da rádio, que faz esse programa acontecer, que faz tudo na minha vida acontecer. Eu vou passar aqui por fim meus telefones novamente, meus contatos. Então, Instituto Face a Face, o telefone fixo é o 3895-7572, repetindo o telefone fixo, é o 3895-7572, ou o WhatsApp é o 97075-2314, repetiu o WhatsApp, 97075-2314, ou o Facebook, Doutora Márcia Ferraz, DRA Márcia Ferraz, ou, não deu tempo, entra no Google, Instituto Face a Face, tá bom? Instituto Face a Face, vocês vão achar site, localização, telefone, e aí vocês me encontram, tá bom? Foi um grande prazer, uma boa semana a todos, um beijo, tchau!